subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, você está no canal EBD Interativa. Chegamos à última lição deste trimestre tão maravilhoso sobre o verdadeiro pentecostalismo. Que bom ter você aqui mais uma vez para juntos pensarmos a lição número 13, falando sobre a volta de Jesus, a tão bendita promessa, a bendita esperança para a nossa edificação e a nossa instrução, que nós ainda não aprendemos e podemos aprender com esta lição, já saberemos. Você que ainda não é inscrito no canal EBD Interativa, faça sua inscrição para ser notificado dos próximos vídeos. No final deste vídeo, deixe o seu comentário, o seu like, para que possamos estar cada vez mais incentivados a fazer a exposição da lição aqui e outros comentários que possam te ajudar na edificação da sua vida espiritual. Você que é professor de escola dominical, em nosso site EBD Interativa, lá você tem dinâmicas, subsídios, vídeos, slides, diversos artigos que sem dúvida somarão com a sua aula da sua EBD, com o seu preparo de aula, ok? Então faça lá uma visita no site EBD Interativa. E você também que é aluno, pode também visitar, tem coisas maravilhosas lá também para a sua vida. Que bom ter você aqui, professor Robson Santos, me chamo e assim estou aqui para colaborar, edificar naquilo que possa a sua vida através da palavra de Deus, palavra maravilhosa. A lição de número 13 tem como título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Qual é a bendita esperança do crente? Que de fato nós aguardamos e devemos aguardar. Será que o culto pentecostal, cheio da presença de Deus, de manifestações do Espírito Santo, já são suficientes? Ou podemos querer algo mais, ou esperar algo mais? É o que nós vamos aprender nesta lição tão maravilhosa que já estamos com ela encerrando este trimestre. O textual, lá em Tito 2,13, escrito está assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Um crente salvo, remido em Cristo Jesus, ele aguarda o retorno de Jesus, a volta de Cristo. Lógico que quem é salvo, quem é um cristão, ele aguarda a volta de Jesus. A esperança dele é Cristo. Como que Cristo voltará, ou de que forma, o horário, é uma questão que tem que ser pesquisada, estudada, mas sabemos que é algo em comum entre nós, aguardar a volta de Cristo. Aguardar de que forma? De braços cruzados ou fazendo alguma coisa enquanto aguardamos essa volta de Jesus? Quando você vai para o estudo da palavra esperança ou esperar, a ideia que se tem dentro do contexto bíblico é que enquanto você aguarda, enquanto você espera, você está em ação. Você não está inerte, você está em ação, fazendo algo. E neste caso é fazendo a obra de Deus. E como nós já aprendemos nas demais lições, por meio do Espírito Santo, com dons espirituais, sem dúvida conseguiremos fazer a obra de Deus, avançando cada vez mais, ok? Então vamos aprender coisas maravilhosas. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em revelação da palavra de Deus, em fatos já revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Jesus viria em carne, Jesus viria para morrer em nosso lugar. Havia inúmeras profecias e se cumpriram. Juntando o Antigo e o Novo Testamento, temos também promessas que falam da sua volta, do seu retorno, da sua vinda, e sem dúvida sabemos que ele voltará. Então estamos com os olhos voltados para esse tão grande dia. Será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Quando é que vai ser? Na leitura diária, aquela leitura que você tem um texto para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta, sexta, sábado, e no domingo fecha com o estudo da lição, você vai entender e aprender, no texto sagrado, que
O estar alerta, o estar atento, o estar vigilante, o estar orando, sem dúvida, é uma forma ideal para aguardar a vinda de Cristo, aguardar a vinda do Senhor. Então, nesta lição, nosso objetivo enquanto estudo é entender que Jesus breve virá, a necessidade da vigilância e a vida em fidelidade a Ele. Agora, será que Ele vem mesmo? Quando é que Ele vem? Já se passaram mais de 2000 anos de história, já se passaram inúmeros fatos, acontecimentos, mas até hoje Cristo não veio. Mensagem como Jesus voltará, arrebatamento, bendita esperança de estar para sempre com Ele, já não se tem mais tanto nos púlpitos, justamente por causa da influência do neopentecostalismo, como iluminismo, pós-modernidade e outros mais, mas também pela falta de esperança sobre a volta de Cristo, parecendo que a vida eterna, a vida com Cristo, é somente aqui e não no porvir, aonde Ele arrebatará a sua igreja. Dentro da escatologia bíblica, nós temos várias linhas que falam sobre como Jesus virá e quando Ele virá, de que forma Ele virá para finalizar, buscar a igreja ou dar o cumprimento final da história. Alguns são amilenistas, outros pré-milenistas, outros pós-milenistas, alguns pré-tribulacionistas, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista, enfim. Mas há um ponto em comum, é que Cristo há de voltar. Breve o Senhor virá, conforme o primeiro tópico. A vinda de Cristo, ela é algo aguardada pelos seus filhos, seus servos. Assim como o Messias era aguardado pelos judeus, nós temos também uma promessa para a igreja que Jesus virá. Mas quando é que Ele virá? Quando é que Ele vem? Porque parece que já passou muito tempo. E às vezes os nossos alunos estão desestimulados, estão buscando só bênçãos materiais, porque ficam pensando, quando é que Ele vai vir? Será que Ele realmente vem? Então, você, professor, tem certeza que Jesus virá? E está falando, ensinando convicto disso? Os seus alunos esperam a volta de Jesus? Têm a convicção que Ele voltará? De que forma se dará a vinda dEle? Interessante que no tópico primeiro ainda, no ponto 3, diz que o dia dele se aproxima, o dia da volta. Há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, o apóstolo João, o apóstolo amor, fala, filhinhos, já é a última hora. Se há quase 2000 anos atrás já era a última hora, hoje então seria o quê? Os últimos minutos, os últimos dias, os últimos segundos. Como que a gente pode classificar esse momento? Então eu quero te chamar a esta reflexão. Os acontecimentos atuais, as profecias que já se cumpriram e promessas que estão se concretizando cada dia mais. Estamos em quê? Nos últimos minutos ou nos últimos segundos da volta dele? Alguns chegam até a dizer que Jesus vem para alguém quando esta pessoa morre. Mas será que Jesus vir para alguém é só quando uma pessoa morre? Porque pelas Escrituras nós vamos entender que Jesus vem para a sua igreja. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então como que quando uma pessoa morre é nesse momento que Jesus vem? Então a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, vai nos deixar claro que Ele virá tanto para aqueles que já morreram nele, quanto para aqueles que o aguardam em vida. A questão é, estamos preparados, estamos em condições para esta vinda hoje? É nesse momento? Se você for levar em conta o segundo tópico, que fala a necessidade da vigilância, nós temos uma parábola que nos fala muito, de uma forma muito enfática sobre isso, que é a parábola das 10 virgens. Alguns tentam classificar 5 virgens que estão preparadas, 5 que não estão, com azeite, 5 que têm, outras que não têm, como se fosse a metade dos que vão ficar. Mas se você for fazer uma interpretação bíblica, levando em conta o seu contexto, Jesus não está falando sobre a quantidade que fica ou a quantidade que vai. Ele está falando sobre a necessidade de estar em vigilância. Esta parábola você vai aprender no texto sagrado, lá em Mateus 25, que serve tanto para os judeus, quanto para os
gentios, para a igreja, para todos, porque o dia da sua volta é certeiro, ele vem, ele há de voltar. A questão é que muitos estão envolvidos com tantas coisas que não conseguem perceber que a volta dele se aproxima e por isso não estão em vigilância. Mas ele vem, ele há de voltar. Então, Mateus 25, na parábola das 10 virgens, não é uma parábola exclusiva para a igreja. É uma parábola que tem a ver com o estado e a importância de estar em vigilância. Mas o problema nosso é que às vezes esperamos muito ansiosamente. Aí aparece, conforme o tópico 2 vai mostrar aqui, alarmes falsos. E a gente acha que naquele momento Jesus vem e de repente ele não veio, e a gente acaba ficando desestimulado. A gente participa de cultos que parece que Jesus está voltando naquele momento e de repente a gente chega ao final do culto e ele não voltou. Muitos sinais que têm acontecido no mundo hoje, principalmente com a pandemia e tudo mais, alguns acabam se pegando no seguinte raciocínio: se ele não vem agora, quando é que ele vem? Outro detalhe, às vezes alguém recebe uma profecia ou uma possível revelação na igreja que Deus fará coisas grandiosas na vida dele e da família dele. Aí uma criança que tem 10 anos de idade, alguém sob revelação ou profecia, diz assim: olha, daqui a um tempo, este homem, esta mulher, levantarei e farei grandes coisas por meio dele, por meio dela. Aí fala que aquele menino, por exemplo, ele vai ser um pastor de uma grande igreja. Se você for fazer o cálculo, levar em tempo tudo o que vai acontecer para que ele chegue a esse patamar, você chega a uma ideia de 20, 30, 40 anos. E muitas das vezes, por esse pensamento, você pensa que ele não vem. A questão é, a revelação, ela partiu de Deus? A ideia dessa pessoa ser pastor vem de Deus ainda? Ou o que de fato temos diante de nós? Porque o contexto vai nos deixar claro que a volta dele é algo muito iminente, muito assim, é algo que pode acontecer em qualquer momento. Então, Jesus ele vai deixar claro aos seus discípulos o seguinte: estar em vigilância, estar em atenção, é algo indispensável para aqueles que aguardam a volta de Cristo. Mas aí eu volto na questão: se você recebe uma promessa, uma revelação que seja, isso não pode alterar o seu estado de vigilância. A vigilância é independente daquilo que almejamos, daquilo que sonhamos, daquilo que recebemos como promessa. Até porque há promessas, existem promessas que são condicionais. Então, a promessa que você tem, que eu tenho, eu não posso levar isso de uma certa forma irresponsavelmente. Eu tenho que considerar as possibilidades, uma vez que nós vamos aguardar de fato a volta de Cristo. Logo, nós temos o tópico 3 que fala sobre a fidelidade a Deus, a fidelidade de Deus para conosco também. Uma coisa é certa, que se nós não acreditarmos na volta dele, ele vem, ele há de voltar. Agora, se acreditarmos, também ele voltará, porque Deus ele é fiel. Em nome da sua fidelidade, ele há de voltar para buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo. A questão é se vamos, neste momento da volta dele, estarmos sendo fiéis ao Senhor. Talvez você não acredita em arrebatamento, mas acredita na volta gloriosa, onde todo olho verá. Mesmo assim, precisamos estar preparados. Se nós acreditarmos e acreditamos em arrebatamento, precisamos estar em condições para a volta dele. Se não acreditamos em arrebatamento, sim apenas na volta de Cristo de forma gloriosa, também precisamos estar preparados. Então, embora a discordância sobre o formato da sua vinda, há uma crença comum que ele virá. Então, para esta vinda, há a necessidade do preparo. Qual é a data? Qual é o dia e o horário que de fato ele vem? Os discípulos perguntaram isso ao Senhor: quando haverá, quando acontecerá o seu retorno? Jesus responde, os anjos inclusive respondem também, sobre esse dia, quem sabe, ó Pai,
Não convém aos discípulos, não convém a nós saber a data e nem a hora. Algumas seitas, falsas igrejas, tentaram já marcar datas, hora, e não se cumpriu. Por quê? Porque não tem como, né, o formato aqui de estudo, ou qualquer método de interpretação, não nos vai dar o horário exato, nem um dia da volta dele. O que nós temos nas Escrituras é a certeza da sua vinda. Agora, o apóstolo Paulo fala disso à igreja de Corinto. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, não seríamos nós os homens mais miseráveis, porque estaríamos só pensando nas bênçãos e não pensando no seu retorno, na sua volta. Interessante que muitas das vezes estamos dentro de uma igreja que já não aguarda mais a volta dele. Estamos dentro de uma igreja que diz aguardar, mas não está preparado à altura da volta dele. Pergunta que não quer calar: que tipo de preparo é necessário para a volta de Cristo? Que tipo de fidelidade, vigilância é necessário para a volta dele hoje? Logo, se você está sendo usado por Deus com dons espirituais, isso pode não ser um sinal da sua salvação com Cristo. Por que eu digo isso? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito que muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos. E o Senhor vai dizer: apartai, porque eu não te conheço, não vos conheço. Logo, o que de fato define a nossa salvação para com Cristo e o nosso preparo é muito mais o fruto do Espírito, é muito mais a nossa comunhão com Ele, do que os dons espirituais em si. Porque os dons espirituais, que aprendemos neste trimestre, são ferramentas para, enquanto aguardamos a vinda dele, fazer a obra dele, e não para a salvação. Olha que interessante. Então você tem quantos dons espirituais? Agora, faz uma análise sobre o fruto do Espírito. Qual é a manifestação do fruto do Espírito na sua vida? Então, logo que esta lição vai nos levar em conta, vai nos despertar, é que aguardar a volta dele é aguardar fazendo a obra, é aguardar, né, sendo usado por ele nos dons espirituais, até mesmo falando em línguas para a edificação. No entanto, o apego para a salvação é muito mais no caráter transformado, é muito mais na vigilância para com Cristo do que necessariamente, simplesmente, a manifestação dos dons espirituais. Então eu deixo para você esta reflexão desta lição 13 e já te convido também a se aprofundar cada vez mais nas Escrituras, a ler a palavra de Deus, para que no próximo trimestre possamos estar aqui estudando a palavra de Deus. Deixa seu like, deixa seu comentário aí, para que possamos já também sobre isso preparar as próximas lições. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.